mensagem com o pastor Ferreira. Pastor Ferreira vai ministrar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Amém? E nós vamos dizer ao pastor Ferreira, pastor Júnior, que nos trouxe o abençoado que está acompanhado também, a esposa, né? Muito bem. Os filhos. O Luiz Santana, que é muito bem-vindo vocês. O que nós, a igreja vai dizer? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe. Pastor Júnior, sempre aqui. Pastor Ferreira. Aleluia, glória a Deus. Glória Senhor Deus. Aleluia. Eu saúdo a amada igreja na preciosa paz do Senhor Jesus. Quero convidar os amados, por favor, a abrirem suas Bíblias nos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Atos 20, 28. Enquanto os amados abrem suas Bíblias, eu quero louvar a Deus por estar mais uma vez cultuando ao Senhor com os amados, adorando a Deus. Estive aqui, acho que há uns 5 anos atrás, em um congresso, e é sempre bom voltar, né, amados, ao lugar pelo qual a gente passa. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Adriano, que é um dos grandes líderes, dos grandes pastores que Deus tem levantado neste Brasil e especificamente no Distrito Federal. Aleluia, glória a Deus. E em torno. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo pastor Júnior. A gente atrasou, amados, por motivo de saúde do seu pai. Ele teve que socorrer umas pressas. Socorreu uma situação, o pai já estava no hospital, teve que socorrer uma situação às pressas e razão do nosso atraso. Mas é um amigo, é um presente de Deus. Deus abençoe grandissimamente o pastor Júnior. Quero louvar a Deus também pela vida do Dr. Luiz Santana, que é um amigo, um advogado, em 2 grandes escritórios de advocacia aqui no Distrito Federal, que sempre tem nos ajudado a ajudar as igrejas. Deus seja louvado pela sua vida, é uma honra tê-lo conosco. Louvar a Deus pela vida da minha família, minha esposa, que ultimamente eu tenho perdido agendas. Eu pregava nos congressos, hoje eu prego nos cultos de oração e ela nos congressos. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, Atos 20, 28, o texto sagrado diz assim: tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Vamos orar ao Senhor agradecendo pela sua palavra. Querido Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, eu te louvo, eu te adoro e glorifico o teu nome pela palavra que o Senhor nos tem concedido nesta noite. Quero dizer ao Senhor que a tua palavra é a base da nossa vida cristã, da nossa vida ministerial, é a base que conduz a igreja em saúde espiritual. Ajude-me a pregar mais uma vez, pois preciso do Senhor, dependo do Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor e edificação da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Os amados podem sentar. Por favor, se os amados puderem, repitam comigo: cuidando da igreja. Vamos mais uma vez, só por questão de fixação: cuidando da igreja. Glória a Deus. Não me foi passado nenhum tema no culto, nem tampouco um tema específico, mas eu tenho esta palavra ao meu coração, que por sinal é uma palavra, não esta especificamente, mas o tema defesa da igreja,
cuidado da igreja. Nos últimos anos, Deus tem posto esse tema em meu coração, em debates pelo Brasil afora. Eu tenho defendido a igreja, porque a igreja ela tem sofrido ataques externos e internos. E o Senhor pôs em meu coração para estar tratando deste tema com os amados nesta noite, cuidando da igreja. Queridos, quando Deus criou o homem e a mulher, Deus disse: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, domine sobre todos os répteis, enfim, domine sobre toda a criação. A expressão dominar ali é cuidar, é administrar. Administre ele toda a criação. E isso significa dizer que está no próprio homem, na essência do próprio homem, a responsabilidade, a incumbência estão impressas na alma humana, a capacidade e a qualidade de governar, de liderar e de cuidar. E nós, como temos em nossas impressões almáticas, racionais, este dispositivo do cuidado, essa disposição, melhor falando, para o cuidado, nós temos nos últimos tempos cuidado de tantas coisas. Temos cuidado de nossa saúde. Hoje as redes sociais, elas estão aí ensinando eles formas de se cuidar da saúde. Temos cuidado de nós mesmos, do nosso bem-estar psicológico. Hoje até se ensina com muita frequência e em larga escala que você precisa cuidar do seu corpo, você precisa exercitar o seu corpo, tem que estar na academia, tem que malhar, tem que cuidar da mente. Nós temos também coaches que nos ensinam a termos cuidados das nossas finanças, como administrar melhor as finanças, onde aplicar melhor o dinheiro, a fim de que este dinheiro venha produzir um lucro considerável para nós, enfim. Nós temos cuidado de muitas coisas que nos cercam e que estão diretamente relacionadas a nós. Mas, às vezes, nós nos esquecemos de cuidar de um dos maiores tesouros que o planeta Terra tem o privilégio de ter ainda, até a volta de Jesus, que é os cuidados com a igreja. Geralmente, amados, nós colocamos a igreja em segundo plano, às vezes terceiro, e sabe-se lá em qual número da ordem das nossas prioridades a igreja é colocada. Mas, na verdade, nós precisamos cuidar da igreja. É dever nosso cuidar da igreja. O texto que eu li, se eu for tratá-lo no seu significado primeiro, é um texto que está relacionado ao ministério pastoral. Isto é bem verdade. Fala-se de uma reunião de Paulo com os bispos, presbíteros, pastores da grande Éfeso. Mas eu queria descontextualizar um pouco o contexto histórico do texto, o contexto literário do texto, e alargar os cuidados da igreja para cada um de nós, para que cada um de per si tome esta responsabilidade de cuidar da igreja de Deus. Nós precisamos cuidar da igreja. E você pode me perguntar, pastor Ferreira, por que cuidar da igreja? Primeira razão para que nós cuidemos da igreja, ela é a igreja de Deus. O texto que nós lemos diz: tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. Então, a primeira razão para eu cuidar da igreja é que ela não é minha, ela é de Deus. Quem cuida da igreja está cuidando de algo que pertence a Deus. Jesus, quando vai fundar a sua igreja, ou melhor, quando ele prediz a fundação da igreja,
se dá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, com a descida do Espírito Santo. Mas ele, em reunião com os discípulos, já a ser levado à morte, ele pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E de repente os discípulos começam a citar alguns nomes que as pessoas relacionavam-nos a Jesus. Mas Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus lhe responde: Simão Pedro, ou Simão Barjona, não foi a carne nem o sangue que te revelou ou que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E Jesus conclui: e eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, falando dele mesmo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas o que eu quero chamar aqui é o pronome possessivo, na primeira pessoa. Ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aleluia. A igreja é dele, a igreja pertence a ele. Ele é o dono da igreja, ele é o Senhor da igreja, ele é o soberano da igreja. Então precisamos cuidar da igreja, porque a igreja não é nossa, a igreja é de Deus, a igreja é dele. E quem cuida da igreja está cuidando de algo que pertence a Deus. E eu lhe faço a pergunta: Jesus, em uma determinada parábola, eu não quero entrar na explicação exegética da parábola, o tempo não me permite, a parábola do bom samaritano, Jesus pega aquele homem caído, meio morto na estrada, que sofreu os algozes dos salteadores, e Jesus o leva à hospedaria, e chegando lá, Jesus paga as despesas. Escute isso. E Jesus diz ao hospedeiro: se custar algo mais, se esse dinheiro não der para pagar as despesas, quando eu voltar, eu pagarei todas as despesas. E o que isso tem a ver com o tema ou com o tópico de que a igreja de Deus é simples? Se você cuida da igreja de Deus e não é recompensado aqui, ou pelo menos você acha que não é recompensado, se você cuida da igreja e não é valorizado aqui, ou pelo menos você acha que não é valorizado, permita-me te dizer algo: a igreja é de Deus, ele já pagou a ti, a sua vida no Calvário, preço por ti, e quando ele voltar, ele te recompensará pelos cuidados que você tiver para com a igreja. Então cuide da igreja primeiro, porque a igreja é de Deus. Aleluia. A igreja é dele, você é dele, nós somos dele, e quem cuida daquilo que é de Deus não fica sem galardão. Não fique os olhos naquilo que o homem não vê, não deixe o seu coração e os seus sentimentos serem emaranhados por falta de reconhecimento, que talvez você até é reconhecido, mas não é como você quer, não. Lembre-se de uma coisa: eu vou cuidar da igreja, porque antes da igreja ser do meu pastor, que também é do pastor, viu? Quero deixar isso aqui muito bem claro. É do pastor, porque Deus governa através do pastor. Quando eu falo que a igreja é de Deus, eu não estou aqui querendo aguçar o ego de alguns que dizem: a igreja não é do pastor. Então eu quero deixar isso muito bem claro, eu preciso deixar isso muito bem claro. A igreja é de Deus, mas o representante de Deus da igreja é o pastor. Quando eu falo que a igreja é de Deus, eu estou dizendo: a igreja de Deus cuidada pelo pastor. Você também deve cuidar da igreja de detalhe. Se você cuida do pastor, você está cuidando daquele que Deus colocou para cuidar da igreja que é de Deus. Aleluia! Aleluia! Então, primeiro ponto, eu preciso cuidar da igreja, porque a igreja é de Deus. Aleluia! Já estava para parar aqui, eu não precisava mais pregar. Já era o suficiente para convencer você a: não, de fato e de verdade eu preciso cuidar da igreja. Mas eu quero ainda trabalhar dois pontos dentro do tempo que me resta, de forma bem sucinta, é claro.
Segundo ponto pelo qual você precisa cuidar da igreja. Primeiro, ela é de quem é a igreja? Deus. A igreja é de Deus. Segundo ponto, porque ela foi comprada com um valor inestimável. A igreja que é de Deus, atente bem para isso, ela foi comprada por um valor que todo dinheiro, todo ouro, toda a prata, toda a pedra preciosa do planeta Terra, todas as relíquias valiosas, todas as maravilhas do mundo habitado, não se compara com o valor pelo qual a igreja foi comprada. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, 1,18, ele diz: porque não foste comprado com ouro, nem com prata, nem com coisas perecíveis, mas foste comprado com sangue, como que de um cordeiro imaculado e sem mácula. Pedro está dizendo o seguinte: esta igreja que é de Deus, ela tem um valor tão grande que não tem nada neste mundo que se compara ao valor da igreja. Deus a comprou com o sangue do cordeiro, e o texto realmente diz: ele a comprou com o seu próprio sangue. Aleluia. Então por que eu preciso cuidar da igreja? Porque a igreja é o objeto de maior valor que Deus tem no universo. Aleluia. Ele comprou a igreja com o seu próprio sangue. Eu não quero entrar aqui na questão teatrópica das duas naturezas de Cristo, não hipostática, não. Eu não estou aqui para explicar isso, o tempo não me permite. Mas eu quero dizer uma coisa: Paulo nos diz que em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo. O apóstolo João nos diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E João continua: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o apóstolo Paulo diz que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo, e achado na figura humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz. E João, agora voltando para João, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo, ele vai nos dizer que Deus amou tanto a igreja que deu o seu Filho por ela. Então por que eu devo cuidar da igreja? Primeiro, porque a igreja é de Deus. Segundo, porque a igreja foi comprada por um valor inigualável, inexplicável, um valor que não se pode comparar. E permita-me fazer uma observação aqui: quando você compra um terno barato como este meu, você não tem problema se a lavadora causar algum dano ou algum problema. Mas se você compra um Empório Armani ou qualquer outro mais elevado, você já vai ter um cuidado mais especial. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tudo que Deus tinha de maior valor, Ele deu pela igreja. Ele deu pela igreja. Ele deu pela igreja. Significa dizer que Ele tem ciúmes da igreja, porque Ele pagou o preço alto. Cuide da igreja, ela tem valor. Cuide da igreja, ela é a preciosidade de Deus. Cuide da igreja, ela é o que Deus tem de maior valor nos céus e na terra. Às vezes, irmãos, queremos até rapidizar o cristianismo, judaizar o cristianismo. Hoje virou moda. Pastor com kippah, me perdoe se alguns já kippah, Deus abençoe os kippahs de vocês. Isso é minha opinião particular como pastor, professor e teólogo. Hoje é pastor com kippah, com talite, querendo judaizar a igreja, querendo fazer da igreja uma comunidade judaica. Mas permita-me dizer uma coisa: quando você lê a galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, Paulo fala de Moisés, Paulo fala de Abraão, Paulo fala de Gideão, Paulo fala de Sansão, Paulo fala, eu falo Paulo, mas não se sabe quem é o autor. Eu penso que é Paulo, mas cada um fique com Barnabé, com Lucas, com quem quiser, tá bom? Então
não alcançaram a promessa, visando Deus coisa maior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Sabe o que é que o escritor está dizendo? Que a igreja tem mais valor que a Torá e que Moisés, que a igreja tem mais valor que o profetismo judaico e que Elias, que a igreja tem mais valor que os varões da fé e que Sansão, que Jefté e que Gideão. Sabe o que é que o apóstolo está dizendo? Sem nós, eles não teriam perfeição. A perfeição de Deus está na igreja. A perfeição de Deus está na igreja, na igreja, na igreja. A igreja é o que Deus tem de maior valor nessa terra. Então cuide da igreja. Você precisa cuidar da igreja. Eu preciso cuidar da igreja. Quantas vezes a nós colocamos outras prioridades que não são a igreja? Quantas vezes nós criamos desculpas esfarrapadas para não atender às necessidades da igreja? Meu Deus, precisamos cuidar da igreja. Você precisa cuidar da igreja, primeiro, porque ela é a igreja de Deus. Segundo, porque ela foi comprada pelo maior valor que Deus poderia pagar. Eu me lembro, eu fui pregar em uma festividade em Formosa, não vou dizer o nome da igreja, e o pastor, eu não gosto de contar testemunhos de mim, eu gosto de pregar a palavra, irmãos, mas eu preciso fazer isso. O pastor chegou para mim, meu amigo, o pastor falou: pastor Ferreira, por favor, me ajuda. Eu falei: fala assim, pastor, use suas habilidades para levar a igreja a adquirir riquezas. Eu participei de um seminário em que a terra Deus deu aos filhos dos homens, e eu quero que esse povo prospere. Eu falei: Jesus, e agora como é que eu faço isso? Ele praticamente pregou para mim que eu teria que pregar para a igreja. Pastor Júlio, meu nome, pastor amado. Eu falei: Jesus, e agora? Mas ele é meu amigo. Eu falei assim: ou eu perco a amizade, ou faço o que ele quer. Eu falei: eu vou fazer o que ele quer, porque, irmãos, eu obedeço a igreja dos outros. Meu pastor presidente é o pastor José Laerte. Para mim, o maior presidente do planeta Terra. Eu sou apaixonado por ele de carteira. Pensa que o homem sabe. Mas, se eu estou na igreja meia, eu vou acostumar aqui. Como é que manda no ambiente? Então eu vou no ambiente. Eu falei: tá bom, pastor, eu consigo. Ele se alegrou. Eu iniciei a minha pregação mais ou menos assim: igreja de Deus. Nesta noite eu quero te dar a certeza de que Deus tem mansão para você no lado sul. Irmãos, os crentes foram uma loucura. Eu quero, nesta noite, falar para a igreja do Deus vivo, que dentre os pregadores que aqui estão, Deus tem jardim para levá-los a pregar o Evangelho em todo o mundo. Nossa, pastor presidente, pastor Adriano. Posso continuar? Amém. É porque os irmãos sabem dos costumes, né? Então veja bem, e eu comecei a falar: Deus tem mansão lá no sul para te dar, Deus tem jardim, Deus tem tamanho melhor, porque dá meu nome na praia. E a igreja, aleluia, aleluia, eu atendi o pedido do meu amigo. Eu falei: mas agora eu vou ensinar a vocês como conseguir tudo isso com toda certeza. Quando eu falei com toda certeza, o povo: uau! Aí eu sabia comigo a Bíblia do Evangelho de São Mateus, no Sermão do Monte. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas do Senhor. Eu falei: a maior certeza que eu posso dar foi a certeza que Jesus deu. Se você priorizar a igreja, se você priorizar o reino, Deus vai te dar tudo isso. Mas de outra maneira, tem outro personagem que está oferecendo a Jesus lá no monte, mas não a Deus. Resumindo, igreja do Deus vivo, Deus tem riqueza, tem fato. Eu sou pobre, não sei porquê, eu não tenho indicado até agora, mas eu tenho vontade de ser rico. Mas deixa eu falar algo para a igreja do Deus vivo. A prioridade vai ser sempre a igreja. A prioridade vai ser sempre
a igreja, cuide da igreja, ame a igreja, abrace a igreja, obedeça a igreja, esteja nos trabalhos da igreja, se entregue à igreja, seja entregue e integrado à igreja, viva para Deus, para a sua família e para a igreja. Primeiro, porque a igreja não é o segundo, porque ela foi comprada com alto preço. E eu entro no terceiro ponto para partir para a conclusão. Terceiro ponto, esse aqui agora eu acredito que vai nos convencer. Fale comigo, até o crente mais egoísta talvez seja convencido. Vamos lá, fale comigo. Por que cuidar da igreja? Vá, por que cuidar da igreja? Porque a igreja somos nós. Primeiro ponto, porque na igreja de? Segundo ponto, porque ela foi comprada com alto. Terceiro ponto, porque ela é nós. Quem não cuida da igreja está deixando de cuidar. Quem se levanta contra a igreja, se é da igreja, está indo contra si mesmo. A igreja somos nós. E quando eu falo a igreja somos nós, eu não estou falando a igreja sou eu. Eu preciso deixar isso bem claro. Porque se é ensinado por aí que a igreja sou eu. Eu não preciso de templo. Eu não preciso de ir a esta ou aquela denominação da igreja sou eu. Não. Você nunca vai encontrar na Bíblia Jesus ou Paulo dizendo que você é a igreja. A igreja somos nós. Só se é igreja se estiver incluído no nós. E agora eu volto para o texto que eu li. Paulo diz: atentai por vós e por todo o rebanho. Atentai por vós e por todo o rebanho. Se ele dissesse assim: atentai por vós e pelo rebanho, o rebanho estaria à parte. Mas ele diz: atentai por vós e por todo o rebanho. Quando ele fala por todo, ele inclui a si mesmo no rebanho. Aleluia. Ele está dizendo: a igreja somos nós, o rebanho todo sou eu, é você, somos nós somos a igreja do Deus vivo. Por que cuidar da igreja? Porque a igreja somos nós. Jesus disse: só um é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. O apóstolo Paulo diz: eu acho lindo isso de Paulo. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos membros de Cristo, correto? Membros de quem? De Cristo. Mas Paulo também usa a expressão: não sabeis que sois membros uns dos outros? Porque às vezes nós só queremos ser membro de Cristo. Mas Paulo diz: você é membro de Cristo quando é membro um do outro. Vocês não sabem disso, não? Ou seja, não existe membro de Cristo separado do corpo. E o corpo é formado por todos, por mim, por você, pelo pastor, pelo pregador, pelo cantor, pelo líder, pelo porteiro, é a igreja somos nós. Cuide da igreja. Se você cuidar da igreja, está cuidando de si mesmo, está cuidando do corpo de Cristo. Nós estamos vivendo uma era de desigrejado, irmãos. Estamos vivendo uma era de desigrejados. Multidões são arrastadas aos grandes centros de eventos por pessoas que dizem: a igreja é você. Mas na verdade você não é a igreja, você é membro da igreja. Agora fique comigo, por favor, ajude-me a pregar. Levante a sua mão. Se possível, levante a outra, as duas. Agora com a mão direita, decepe à esquerda, por favor. Lance-a fora dela. Cadê? Aquela mão decepada, ela agora é igreja, ela é corpo ou é uma anomalia? Então, igreja do Deus vivo, ao invés de você decepar a mão esquerda, pelo amor de Deus, cuide dela.
Eu já carreguei cargas, amados, sobre os meus ombros, que eu não tinha condições de carregar sozinho. Eu precisei da igreja. Eu precisei da igreja. Meu pastor presidente me carregou no colo. Os sobreiros me seguraram no braço, outros no outro. E eu fui com a minha carga. Quando eu não podia, o outro ajudava. Quando eu não podia, o outro ajudava. Porque eu estava na igreja. Então, em nome de Jesus, agora eu concluo a minha fala dentro do tempo que me foi passado. Em nome de Jesus de Nazaré, o meu tema foi cuidando da igreja. Quem cuida da igreja, cuida daquilo que é de Deus, e quem cuida do que é de Deus, não fica sem pagamento. Amados, se fôssemos analisar friamente este ponto, até para quem é aquisitivista e gosta de ganhar alguma coisa, cuidar da igreja é o melhor investimento que ganha. Aleluia! Porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Então cuide da igreja, porque a igreja é de Deus. Segundo, porque a igreja foi comprada com o melhor preço que o universo poderia pagar, que Deus poderia pagar. Em detalhe, quem paga caro por algo valoriza o que comprou. Oh, aleluia! Os amados lembram de Paulo. Saulo, Paulo, dá mesmo. A diferença é que o nome é hebraico, aramaico e outro grego. Não tem mudança nenhuma. Mas escute, quando ele vai perseguir a igreja, Jesus lhe aparece e diz: Paulo, por que me persegues? Você sabia que quando você trava a luta dentro da igreja, contra a igreja, não é com a igreja que você está brigando? Quando você trata a luta dentro da igreja, contra a igreja, você está lutando contra o dono da igreja, que pagou um preço caro pela igreja, que não abre mão da igreja. E você sabia que quando você briga pela igreja, você está lutando contra o dono da igreja, que pagou um preço caro pela igreja, e também está brigando contra você mesmo, porque você é a igreja. Aleluia! Então, igreja do Deus vivo, vamos largar as diferenças de lado, vamos em nome de Jesus, vamos fazer a